O surf às vezes te bota numa posição de achar que você é necessário para aquele esporte e que o surf não acontece sem você. Que isso, cara? A marca não precisa de você, mas você acha que a marca é refém de você. Não, quando ela te manda embora, você percebe que não era nada disso, que não mudou nada no faturamento da empresa. O surfista, ele é iludido, cara. Ele é iludido por um mercado, por uma cena, pelas mulheres, pelo glamour, pelos aqueles corpos bonitos, pelas aquelas pranchas coloridas, pelas aquelas barracas de praia, pelas aquelas cenas paradisíacas, aquelas ondas azuis. Caramba, depois que você sai desse cenário, vai sobrar pra você aquela onda de frente de casa. Cara, você vai ter que se contentar com o seu surf de final de semana e vai ter que botar a sua humildade pra dentro e entender que você não é melhor que ninguém ali dentro da água e que não pega mais pra caralho e que você não acerta mais aquele aéreo que você acertava de olho fechado. E é isso que eu tô me conformando hoje, assim. Então, uma hora você tem que parar de criar o tempo bom, acreditar que foi bom pra caralho, que esses 15 anos de férias, eu considero férias. Porra, se divertiu, pegou gente pra caralho, meu irmão. Porra, altas gatas, amigo pra caramba, cerveja pra caramba. Mas no final, construiu alguma coisa? Não construiu porra nenhuma, cara. Fui competir na Califórnia, lá aqueles VQS, né, que é um campeonato que a Volcom faz pra todo mundo. Cheguei na festa, fui pegar uma cerveja, o cara tava servindo... Tinha uma torneira de chopp na geladeira dele, saía do lado da geladeira, assim. Eu falei, que isso, cara? Ele, homebrew. Eu falei, peraí, eu conheço homebrew, mas não conheço homebrew. O que é isso? Aí ele, não, cerveja caseira. Eu falei, opa, quero aprender. E foi a primeira coisa que eu fiz. Vocês vão lá em casa, vocês vão ver minha geladeira tá furada, tá saindo cerveja. Inclusive, até hoje tô lá com o meu tap, eu chego do surf, a primeira coisa que eu faço de roupa de borracha é vir servir um chopp, eu vou pro banho bebendo chopp. E eu testei ela, cara, com todos os maltes que eu queria, com as proporções que eu queria. Cara, nem sei com quantas coisas eu já testei essa vitibeira, essa praia, e bem erro e acerto. Várias vezes eu fazia vinagre. Eu ia chamar meus amigos para beber, se é vinagre. Aí tem que fazer de novo. E várias vezes eu pensei em desistir. Então, a minha vontade era fazer a cerveja que eu queria beber. Só eu sei quanto amor e quanta dedicação eu botei nessa cerveja. Porque era a cerveja que eu queria tomar com os meus amigos. Então eu não economizo em qualidade de insumos, não economizo em tempo, eu faço ela longa mesmo, mas para ter a cerveja boa. Porque meu objetivo foi cumprido na hora que eu fiz a praia. Eu falei, cara, essa é a cerveja que eu quero tomar pro resto da minha vida. E aí eu fazia pros meus amigos. Só que começou o boca a boca mesmo da galera de que eu tinha uma cerveja que eu fazia em casa, que era muito boa. Já ia fazer um amigo trazer outro amigo, que trazia outro amigo, que trazia a namorada, que trazia a amiga, que não sei o que. E eu via toda sexta-feira, tinha 30 cabeças lá em casa e 20 litros de cerveja. Ou seja, durava 1h30. Tinha um baldinho que eu pedia pra galera botar uma contribuição. Eu gastava em média R$200 para fazer aqueles 20 litros. Quando eu ia lá no baldinho, nunca tinha R$200. Tá, beleza, eu continuava fazendo. Uma hora eu falei, cara, não posso ficar sustentando esse bando de surfista vagabundo para ficar bebendo cerveja de graça aqui em casa. Vou ter que começar a vender. E talvez seja a solução para um problema que eu, como surfista, sempre tive. É, o que eu vou fazer na minha vida depois que não puder mais surfar? E até brinco, eu falo, acho que eu pedi pro gênio da lâmpada que eu queria trabalhar a vida inteira na praia. Só que não expliquei direito. E aí, numa festa, eu percebi que um cara estava querendo vender uma quantidade de camisetas X, que eram 50 camisetas, para comprar um barril de 50 litros. Quem comprar camisa vai ganhar cerveja, e ninguém comprava. Chegou uma menina, catou da mão dele e falou, galera, quem comprar uma cerveja vai ganhar uma camisa. Cara, fez fila, parecia arrastão. Foi na hora, ela vendeu em 2 minutos as 50 camisas e comprou o barril. Então, naquela hora, deu o clique. Eu falei, olha, cara, ninguém sai com dinheiro para comprar uma camiseta, uma bermuda. Você não vai pra noite lá, dar uma volta com seus amigos, ver um show com o dinheiro para comprar uma bermuda. Mas ninguém vai sem o dinheiro da cerveja.
A gente fez uma marca que ninguém pensou no mercado cervejeiro, porque ninguém tem o background do surf, dos esportes e tal, que nem a gente tem eu, Paulo, o Duda, a galera, sabe, para fazer uma marca de esporte virar uma marca de cerveja. E a gente tem um produto que era já testado há muito tempo, que eu já conhecia, já estava estabilizado, então foi muito mais fácil do que inventar uma linha de produtos e querer montar uma cervejaria, como que é o que todo mundo faz, assim, vamos ter uma IPA, uma Vítima, e chega lá e se esquece realmente de ir lá e entender da sua cerveja, entender do seu público e tal. Não é uma cerveja carioca, não é uma cerveja do Rio, não. É uma cerveja de praia, cara, pro mundo inteiro, sabe?